Isso é muito estranho. Por que que a indústria cinematográfica negou a produção de um filme que mostra que ele é um sucesso milionário de vendas, ainda mais com uma trama tão interessante, baseada em fatos reais? Eu estou falando do filme O Som da Liberdade. O Som da Liberdade, ele conta realmente uma história fantástica. E você vai ver elementos aqui muito curiosos que eu já vou te colocar. Mas ele conta a história de um agente federal americano que, quando ele estava em solo colombiano, ele começa a ver um grande problema. O problema do tráfico de pessoas, especificamente de crianças, que muitas vezes essas crianças eram usadas para os piores propósitos que você possa imaginar ou que você não possa imaginar. Esse agente federal, ele estava com um grande problema. Ele queria ajudar, ele queria tratar, ele começou a fazer isso, mas ele não está em solo americano, ele não está sob leis americanas. Então o que ele vai fazer? Ele não pode acionar, né, todo aquele poderio militar e de inteligência americana. Ele tenta fazer alguma coisa de uma forma, vamos falar, convencional e não funciona. Chega um momento que ele decide se demitir para ter um novo emprego. Um novo emprego criado por ele mesmo, que é salvar inúmeras crianças, centenas de crianças. E ele viu isso na Colômbia, viu isso no México e em alguns outros países. Ele começa a fazer operações clandestinas fantásticas para salvar crianças. Muitas dessas operações ele se colocava em risco de vida, porque quando você está falando desse tráfico de pessoas, é claro que se envolve dinheiro, e às vezes dinheiro muito alto, especialmente quando você está falando de pessoas que estão querendo essas crianças, como eu falei, para utilizá-las de uma forma que a gente nem consegue falar, tá, em palavras, de tanta maldade que é isso. Então, você está falando de altas cifras, então ele está lutando contra essas pessoas. Então, realmente aqui é uma coisa assim que balança a cabeça. É uma trama fantástica, ainda mais porque ela não foi inventada, ela tem fatos reais. Mas agora, olha só o que acontece. Quando essa história vem à tona e alguém tem a brilhante ideia, vamos fazer disso um filme, vamos fazer a população mundial conhecer o problema do tráfico de pessoas, pessoas que são sequestradas, ainda mais para utilizar elas, não só como escravos, um lado que a gente vai chamar aqui de íntimo, que não tem nada de íntimo nem bonito nisso, e conscientizar, além de que é uma trama muito interessante, não é verdade? Então esse filme, com esse roteiro, foi proposto para a Fox. No meio do processo, a Fox foi comprado para a Disney, que falou: não temos interesse. Que estranho. Depois foram para a Netflix, que produz vídeos também, produz filmes, séries. Não temos interesse. Muito interessante. Então, depois de 8 anos, produção independente, só para você ter uma ideia, gastaram somente, isso é somente na indústria cinematográfica, 15 milhões de dólares e produziram um filme que já rendeu mais do que o Indiana Jones 5. Passaram de 160 milhões de dólares de receita, mais de 10 vezes o que eles investiram e mais, só nos Estados Unidos. Só mais tarde, agora que está entrando em outros países, como vai entrar no Brasil, na América do Sul em geral. Então, na verdade, é um sucesso, é uma coisa esplendorosa. E você se pergunta, o que está acontecendo aqui? Por que que você vê a Netflix negando, você vê a Disney negando? Tem um mistério aqui por trás, eu quero te contar um pouco sobre isso. Agora, é interessante, tá? Porque esse tema de sequestro, de pessoas que são vendidas para serem utilizadas de alguma forma, é algo que a Bíblia conta pra gente, não é verdade? É claro que você pensa direto, José. José, ele foi, na verdade, houve uma farsa, fingiram que ele morreu, na verdade, para enganar o seu pai Jacó, e agora ele foi vendido como escravo no Egito. Tem algumas pessoas que não sabem de uma coisa. Ele foi vendido como escravo, e a gente sabe que um dos ministros do faraó, Potifar,
foi quem comprou José, e aquela ideia de favores sexuais começou a existir, porque a esposa de Potifar queria possuir José para ela. O que muitas pessoas não sabem é que depois o próprio Potifar queria ter relações com José. Se você já sabe ler o hebraico bíblico, você vai ver que antes ele era chamado de Potifar e depois muda o nome dele para Potifera. Fera aqui não é que nem o português de fera não, tá? Fera significa algo cortado. Ele se fez de eunuco porque ele ficou apaixonado por José. Aí você fala, mas como é isso? Se você já tem um nível mais profundo, para começar, você vai entender o hebraico bíblico melhor e aí você vai conhecer as histórias de uma forma que você nunca viu, a palavra de Deus. Eu até vou deixar um link na descrição desse vídeo se você está buscando esse nível superior embasado do conhecimento bíblico. Mas, então aqui a gente tem uma história que a Bíblia fala claramente, condena, né? E isso foi um pecado dos irmãos de José e acaba, né, que a gente vê a providência divina. Um outro caso, talvez ainda muito mais triste, foi o caso de Dina. Dina, filha de Jacó, que quando Jacó volta para a terra de Israel, né, eles estavam junto de Labão, e aí ele volta para a terra de Israel, ele vai se assentar próximo da cidade de Sichem, se fala em português, e aí o príncipe da cidade vê Dina, ele se apaixona por ela, e ele acaba violando ela. Ele sequestra ela e nem quer devolver até que chega aquele episódio de Simeão e Levi. Eles falam que absurdo, a nossa irmã foi feita de prostituta e acaba tendo um enorme conflito porque ela foi sequestrada no final das contas, foi utilizada de uma forma terrível. No final das contas, ela acaba sendo resgatada e tudo mais. Mas a gente vê que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou te trazer uma novidade que você não sabia também. Nos 10 mandamentos está escrito não roubarás. Só que as pessoas não entendem o que está escrito. O não roubarás nos 10 mandamentos significa não roubar pessoas. O que nós chamamos de não sequestrar. Aí você fala, mas da onde você está tirando uma coisa dessa? Como pode ser? Para começar, você pode ver que no Levítico está escrito outra vez a proibição de não roubar. Lá está se falando de dinheiro. Aqui a gente não está falando de dinheiro, está falando de almas, de pessoas. E uma das provas é o seguinte, as tábuas elas estão divididas em 2 partes. Na segunda parte você vê não cometer assassinato, não cometer adultério, não roubar. Depois a gente vai ter também, né, pecados que são feitos sem atos, só no pensamento, de cobiçar, de desejar. Mas quando a gente fala de atos, que a pessoa realmente atua, assassinato na Bíblia tem pena de morte. Adultério na Bíblia tem pena de morte. Também não roubar, aqui está se falando da mesma categoria. A única categoria que você tem de roubo que tem pena de morte na Bíblia não é o roubo de propriedade, não é o roubo de dinheiro, é o roubo de almas, como está escrito no livro de Êxodos, que se uma pessoa roubar a outra e utilizá-la, então ele deve ser morto. Então é disso que está escrito nos 10 mandamentos. Você está vendo um pecado terrível. Quando uma pessoa é roubada, ainda mais para utilizar ela, seja para trabalho escravo, seja para outros fins muito piores ainda, então, de acordo com Deus, é uma das piores abominações. A pessoa está transgredindo os 10 mandamentos e se fosse na época bíblica, ele seria julgado pelo tribunal com pena de morte. Então a gente está vendo, na verdade, que é interessante. Esse filme ele trata de um tema, por um lado, que a Bíblia fala e condena fortemente, então tinha que ser abraçado, né, pela indústria cinematográfica. Mas mais ainda, você sabia que, de acordo com os dados da ONU, mais de 50 mil pessoas por ano são sequestradas, mas não sequestradas como a gente ouve falar, de sequestro para pegar o dinheiro, não, como tráfico de seres humanos.
tráfico de seres humanos, como eu falei anteriormente, tráfico de homens, mais ainda mulheres e também de crianças. Há pouco tempo atrás no Brasil houve um caso de uma criança do Sul que ela foi sequestrada não para ser comprada pelos pais novamente, para pagar um resgate, não. Era para traficar ela para outros fins, até que ela finalmente foi encontrada em outro estado do Brasil. Então, o Brasil, graças a Deus, tem menos casos assim, mas no mundo são mais de 50 mil pessoas a cada ano. E como eu falei para vocês, os fins, os objetivos desse tráfico de seres humanos não é nada bonito. Então você para e pensa, uau, essa pessoa que foi e lutou, ele largou o emprego dele. É curioso que no filme você vai ver que a esposa dele fala para ele, você vai com isso até o final. Ele fala, mas e aí como é que a gente vai viver? Eu tenho um trabalho, sou agente federal americano, eu não tenho mais como fazer isso. Ela fala, você vai deixar de ser agente federal e a gente vai fazer o que é certo aos olhos de Deus, a gente vai fazer o que é correto para melhorar essa humanidade, para fazer a nossa missão. Então ele tem todo o apoio e ele vai com isso até o final. E no final das contas a gente vê um filme, tá, que sai baseado nisso, muito abençoado. Então, novamente você se pergunta o que está acontecendo aqui. Por que empresas tão grandes não produziram esse filme mais? Você sabe que algumas revistas mundiais falam, isso aqui é a teoria da conspiração. É uma teoria de pessoas que acreditam realmente, piamente na Bíblia e que querem falar das crianças assim, assado. Então tá tudo errado nesse filme, não é verdade, mas são fatos reais, são fatos que realmente aconteceram. Então o mistério fica ainda maior. O que muitas pessoas afirmam é que realmente isso vai contra a agenda, os valores de pessoas e empresas muito progressistas que querem ver o mundo indo para um caminho diferente dos valores que a gente aprende na Bíblia. Valores esses que a criança tem uma inocência, ela tem uma bondade, ela tem que ser guardada, ela não pode ser confundida e não uma confusão geral. A gente vê essas mesmas empresas, por incrível que pareça, produzindo séries e filmes onde crianças, às vezes de 10 anos, 12 anos, com atos, gestos, canções e às vezes tipos de danças que não condiz com a idade que elas têm. Parece que elas se tornam já objetos de desejo, algo realmente doentio. E agora vem um filme que fala, olha, você não pode fazer isso com as crianças. As crianças são a inocência do mundo. Você vê a presença divina, de acordo com a Cabalá, é a emanação de Deus que se chama roda esplendor. Porque quanto mais você vê inocência numa pessoa, mais você vê ela brilhando com o brilho de Deus. Então, são valores que eles realmente não estão se batendo. Então, muitos dessas empresas progressistas que tentam lavar a cabeça das pessoas para um mundo diferente do que a gente está acostumado, realmente não tem interesse numa história dessa. Porque é uma história que, por um lado, fala, olha só, você tem um objetivo de vida, e se você tem um objetivo de vida que Deus colocou, vai com isso até o final. E se você acredita em Deus, você vai ver que aquilo que parecia impossível, parecia sobrenatural, vai acabando dando certo. É o que nós vemos exatamente nesse caso. O agente federal, ele tinha uma missão, ele tinha um sonho, ele tinha algo que ele entendeu que vem de Deus para ele, porque caiu no colo dele. Ele larga tudo e ele realmente tem resultados que ninguém consegue explicar. E eu estou falando aqui dos resultados de centenas de crianças que são resgatadas de um destino terrível. A gente vê, até mesmo no filme, você abre o Google e você vê 96% das pessoas amaram o filme. Você praticamente não encontra filmes com essa proporção. Você encontra 80%, 85%, mas chegar a 96%, eu fui lá ver. E foi esses os dados que eu vi. Então, por um lado, você vê esse valor da pessoa que sabe o seu propósito de vida. Ela conhece isso. E quando ela conhece, ela tem a vontade de
ter sucesso. Os nossos sábios dizem que quando uma pessoa sabe qual a vontade dela, nada é capaz de tornar barreira para ela. É muito importante se você também conhecer o seu propósito de vida, o que Deus quer de você. Isso é uma das coisas que eu faço. Eu vou deixar aqui mais uma vez um link para você que está buscando exatamente isso na sua vida. Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Número 2, o valor do casal. De acordo com a Bíblia, um homem e uma mulher têm uma união única e eles formam uma família onde a presença divina repousa. Quando você vê no filme que essa esposa, ela está dando todo o apoio ao marido, ela está disposta a fazer a parte dela, de entrar numa aventura, entre aspas, porque ela sabe que o marido dela tem uma visão, eles funcionam como um só, como diz a Bíblia. E um homem abandona a casa do seu pai e da sua mãe e se une à sua esposa e se tornam uma só carne. E a gente sabe que não é só uma só carne, uma só alma. Você vê aqui mais uma vez uma mensagem bíblica claríssima que muitas pessoas tentam destruir, tentam falar, não, família já não é tão importante, não tem problema, traição, divórcio, não precisa lutar pelo seu matrimônio, qualquer coisa que deu errado, não, é completamente contra o que a Bíblia fala. Então, as pessoas que são, entre aspas, progressistas, na verdade elas não são progressistas, elas estão voltando à geração do dilúvio. Mas elas se chamam de progressistas, né, para parecer que são mais avançadas. Então, elas não têm interesse num filme que mostra aonde a união de um marido e uma mulher podem chegar. Além disso, ela fala da importância das crianças na nossa vida. Cada um de nós que tem filhos, às vezes a gente olha os filhos e a gente fica irritado. A gente fala, não, mas é óbvio, eu já tenho filho, mas ele me acordou no meio da noite, mas ele fez isso, fez aquilo. E a gente, se a gente pensasse o que acontece com esses pais que um dia acordam e seus filhos não estão em casa, porque eles são parte de um tráfico de pessoas que quer levar eles para fazer fins terríveis. O que eles sentem? Então a gente tem que saber valorizar os presentes, os maiores presentes que Deus nos dá são nossos filhos. E eles representam a inocência, a presença de Deus na nossa casa, o investimento no futuro, numa geração melhor. Esse amor que ele é muito maior do que tudo que a humanidade conhece. Mais uma vez, família, marido, esposa, os filhos em casa, sendo educados, com amor, com atenção, com carinho, com educação firme, correta, valores. Não interessa a muitas pessoas, porque isso tira a força das pessoas que querem convencer vocês de ideias erradas, porque quando a família é forte, o pai e a mãe são presentes, eles amam seus filhos, educam eles, então a influência de algum tipo de mídia é muito menor. Eu não falo que é inexistente, mas é muito menor. Então, eu não tenho interesse de fazer um filme que vai contra tudo que eu tento fazer com as pessoas. Então, aqui você aprendeu um pouco, por um lado, do que está por trás dos mistérios de coisas que acontecem na nossa sociedade. Porque não faz sentido, são empresas que puramente querem ganhar dinheiro e de repente tinha um filão de ouro que elas rejeitam. Porque às vezes elas estão querendo outros filões de ouros que não são tão puros quanto esse. Além disso, você vê, por um lado, a gente aprende muito claro esse tema de não roubar almas, da gravidade desse pecado e ainda desses valores, de você saber o propósito de Deus na sua vida, o valor do seu matrimônio e a importância dos filhos na vida de cada um de nós.